Boa, Hernan, Tudo bem. estávamos com saudades. Depois de um longo inverno, voltei, mas mercado começando a ficar agitado. Explicar essa história do Léo Ortiz é importante. O Bremen machucou, jogador brasileiro da Juventus, zagueiro. Eles querem repor, mas não tem vaga para estrangeiro. E aí, por que o Léo Ortiz? Porque o Léo Ortiz tem passaporte italiano, mas o Flamengo não quer liberar. E eu vou trazer esses detalhes aí para vocês. Vamos começar já falando disso, já que a gente estava com saudade. Vou deixar você Bora! começar o programa. Boa. Então, já há alguns dias a diretoria do Flamengo tem conversado com os representantes, né, ou com a direção da Juventus da Itália. Teve essa lesão do Bremer, né? Inclusive, PVC pode até me ajudar. Acho que ele foi cortado da seleção brasileira, inclusive, né? Acho que o Beraldo foi Sim, chamado no sim. lugar, né? E aí é uma lesão um pouco mais séria. Ele vai ficar um tempo fora. O Léo Ortiz chama a atenção da Juventus porque é um jogador que virou titular do Flamengo. É um jogador que já tinha um nome no mercado europeu pelo fato de jogar e estar desempenhando no Red Bull. Já tinha, inclusive, o Léo Ortiz decidiu ir para o Flamengo e tinha propostas, por exemplo, do futebol europeu. Não era um primeiro escalão como a Juventus, por exemplo. Eram mercados inferiores. Mas ele tinha propostas de clubes europeus. Então é um nome conhecido no futebol europeu. Né? Então, assim, o fato dele também estar na pré-lista da seleção, tudo isso contribuiu. E aí chegou o seu nome dele, e principalmente pelo fato dele ter o passaporte italiano, é o passaporte italiano que ele tirou, inclusive, recentemente. Então, há o interesse, não tem a oferta formal, né, o papel timbrado, aquele documento, mas o Flamengo não quer negociar. O Flamengo entende que está focado ali na fase final do campeonato da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e não quer negociar o jogador. Virou titular, é peça fundamental, então não há negociação no sentido de vender o jogador. Aí, claro, tem agora a entrada do staff dele, né, que é o representante dele, o Paulo Pitombeira, vai ter uma conversa, uma negociação, mas num primeiro momento é porta fechada para a Juventus da Itália aí em relação ao Léo Ortiz. Mas eles conversaram então, né? Como diz aqui o Thiago Stan Freitas no nosso chat. Sim, sim, houve a conversa, está acontecendo. O Bruno Spindel é quem está conversando com a diretoria da Juventus nesse momento, sabendo do interesse e até à frente dessa negociação, o próprio Léo Ortiz sabe desse interesse, mas o Flamengo já deixou bem claro na negociação. Já deixou bem claro em todas as conversas, em todas essas tentativas, de que não há interesse em negociar o jogador agora. É uma situação muito clara de que o jogador está focado nas finais da Copa do Brasil aí, nessa reta final de brasileiro. Mas ele não 28 pode estar anos, agora. PVC. Não, ele queria para a Europa, ele queria muito ir para a Europa, o tempo inteiro da negociação com o Flamengo, que foi uma novela gigante, né? Uma das coisas que Opa, eram pênalti. No caímos. mar. Voltei. Isso foi pênalti. Voltei ou não? Não, Não, ainda não. Tá tá no tudo black. bem. Foi de arrasta. O, ele queria muito ir para a Europa. Uma das coisas que o Bragantino disse na tentativa de segurá-lo em Bragança Paulista e não negociar, porque foram várias recusas das propostas do Flamengo até chegar a um acordo. A negociação virou uma novela. E essa que o Bragantino dava para o Léo Ortiz é que se tivesse proposta da Europa, ele iria. Mas não chegou a efetivar a proposta da Europa, então avançou o negócio com o Flamengo. Agora, de qualquer maneira, a janela da Itália é só em janeiro, né? Ele só pode jogar a partir de janeiro. Então, mesmo que o Flamengo aceitasse agora a negociação, seria uma negociação, uma venda casada para que ele fosse jogar a partir de janeiro no segundo turno do Campeonato Italiano. Ou uma parte do primeiro turno e final do segundo turno do Campeonato Italiano, porque nesse momento não pode inscrever na Itália, só a partir de janeiro. Então ele vai jogar, ele tem que estar concentrado no que está acontecendo na carreira dele no Flamengo. É um jogador que tem menos velocidade do que o Fabrício Bruno, mas tem muito mais qualidade de passe do que o Fabrício Bruno. Ele é um camisa 10 no meio da defesa, e é por isso que o Felipe Luiz se encantou com ele. Houve ainda o problema do atraso do Léo Pereira, que é titular do time também.
né? A dupla de zaga do Flamengo hoje é Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Pereira teve o problema do atraso, pagou a multa, teoricamente está tudo resolvido para jogar o Fla-Flu. Por falar em Fla-Flu, deixa eu dar uma notícia, antecipar uma notícia de amanhã. O Arias joga. O Arias jogou ontem, até os 83 minutos da partida, mas ele volta de Barranquilha e já está tudo certo, ele joga o Fla-Flu pelo Fluminense contra o Flamengo nessa quinta-feira. Boa, PVC, o mas Domi, o Bremen é um zagueiro de força física, é um jogador que tem essa pegada, é um jogador de marcação, de força física. Obviamente, eu já conversei algumas vezes com o Bremen e ele me dizia assim que no futebol europeu ele desabrochou essa questão da saída de bola, que é uma exigência lá do zagueiro construtor, e ele foi adquirindo isso. Mas o Léo Ortiz, na visão da Juventus, é um jogador que já vem pronto para essa saída de bola. Então ele já vem com esse recurso a mais, até mesmo que na análise melhor que o Bremen. Então, assim, ele já chega pronto e já chega com esse recurso a mais. Então, assim, é o jogador que tem esse perfil que eles querem. Obviamente, tem outros jogadores lá do mercado europeu que eles também estão de olho? Tem, mas o interesse é o encaixe perfeito. É um jogador brasileiro, é um jogador com as características e ele não ocuparia um espaço de estrangeiro nessa contratação. Então, é aquela coisa, né, Domi? Janela abriu, você só pode contratar jogador, mas você não tem vaga de estrangeiro, tem que contratar ali jogador que atua na Itália, você tem opções escassas. Poxa, ele atende a esse requisito para você não estourar o número de estrangeiros. Então, seria perfeito. Mas, repito, Flamengo fecha a porta para uma negociação no primeiro momento. Mas fecha tudo ou ainda tem um espaço aí? Não, fecha a porta, não tem conversa. Não tem conversa. O Flamengo pagou 8 de euros. Não sei quanto seria uma proposta agora. Não se chegou a conversar sobre proposta e valores. Teve uma conversa, queremos assim e tal. Flamengo, não, estamos focados aqui, não queremos nem abrir conversa. Esse é o tom do papo. Boa. O PVC, ele está com 28 anos, né? É um momento para ele ir para a Europa agora? A Juventus é a melhor opção? A Juventus é uma promessa de grande temporada e o técnico da Juventus é o Thiago Motta, brasileiro, italiano, mas brasileiro de a passagem gigantesca pela seleção da Itália. O Thiago Motta nasceu na Moca, cresceu na Moca, nasceu no Juventus. Depois foi jogador do Guardiola no Barcelona, foi jogador do Mourinho na Internacional. E hoje é um técnico extremamente moderno, fez uma campanha brilhante pelo Bolonha. O Bolonha voltou para a Champions League depois de 60 anos. Desde 65 não jogava, 64, 65 não jogava Champions, Copa dos Campeões da Europa. E o Thiago, que é um jogador que tenha muita qualidade de passe. É raro ter um jogador de 28 anos pretendido para o clube da Europa. A Europa está procurando jogadores mais jovens. Agora, ele tem perfil pela qualidade de passe. Vamos ver se a Juventus vai efetivar. Porque o que faz pensar só se a Juventus vai efetivar uma proposta é a idade do Léo Ortiz. Para o Léo Ortiz, se ele quiser jogar na Europa, é agora ou nunca. Mas por outro lado, ele está bem no Flamengo. É um pouco a história do Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno não foi para o West Ham porque o Fabrício Bruno fez a conta. Quanto iria pagar de imposto, quanto iria pagar de moradia, quanto iria pagar de escola para a família. E fez a conta. Eu estou bem no Rio de Janeiro, quero ficar no Rio de Janeiro. Agora estão falando muito sobre os milhões de euros, né? Como o Daniel Pamplona falando que nada que muitos milhões de euros não resolvam, né? Nessa negociação com o Flamengo. E aí o Raul Simões, acho que é isso, diz que a multa dele é 100 milhões de euros. Se quiser, pague a multa. O Flamengo não quer perder o jogador. E aí, André Hernan, se pintar uma proposta excelente para o Flamengo, vai valer a pena? Aí depende muito da vontade do jogador, depende muito se é bom para o Flamengo, depende também da eleição, tem vários fatores, não dá para cravar nada nesse momento. A gente sabe que numa negociação a vontade do jogador conta muito, o desejo da Europa claro, não sou eu que estou falando, é o próprio Léo Ortiz que já deixou
claro, em entrevistas que é um sonho jogar na Europa, mas ele está muito feliz no Flamengo, isso eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Ele está jogando onde ele queria estar, mas vai depender muito do que vai acontecer com o Flamengo também. Se é campeão da Copa do Brasil, ano que vem jogar uma Libertadores com um time forte, com um time confiante, com uma casa arrumada, com o Felipe Luiz se continuar tendo um trabalho um pouco mais parrudo, quem vai vencer a eleição, são vários fatores. Então, nesse momento, é o que o Bruno Spindel tem falado para a diretoria da Juventus, para os gestores da Juventus, focado no que vai acontecer. Nesse momento é tudo muito embrionário ainda, ver o que vai acontecer. PVC, se você fosse um talentoso Léo Ortiz de 28 anos, você iria para a Juventus ou ficaria no Flamengo? Já foi para Turim em janeiro? É frio, né? É frio. Eu já fui para Turim em janeiro. Já tomei um cano do Júlio César, fazer uma matéria com Turim, com o Júlio César em janeiro de 94. Ele me deu um cano. Ele não apareceu? Frio. Ele tinha machucado o joelho e ele viajou e não avisou. Então eu perdi a viagem em Turim. Fui fazer Tafarel em Reggio Emília, que aí foi uma gentileza absoluta. Maravilhoso. Cara, eu acho o seguinte, o problema... Sabe, quem foi que falou agora há pouco dos euros, nada que uns milhões de euros não resolvam? Eu acho que essa equação ela não está tão simples hoje em dia. Você tem o nome dele? Peraí que eu estou tentando achar aqui. Daniel Pamplona e Raul Simões. Então, Daniel e Raul, eu acho o seguinte, claro que a questão do dinheiro é muito importante, mas a gente está num momento de campeonato no Brasil pagando muito bem. O caso do Fabrício Bruno mostra isso. Se o Fabrício Bruno entendesse que ele vai para a Inglaterra para jogar num time de ponta, brigar por títulos e vai ganhar mais do que ele está ganhando aqui, ou se ele simplesmente achasse que ele ia ganhar muito mais do que ele estava ganhando aqui, ele iria. Acontece que quando você faz a conta do imposto, o que o Fabrício Bruno, que acho que o caso é semelhante com o Léo Ortiz, por isso que eu estou dando exemplo do Fabrício Bruno. Quando você faz a conta do imposto e de quanto você vai receber líquido, está dando quase um empate pelo que o Flamengo paga. Aí tem algumas diferenças que fazem também. As pessoas falam assim, o cara quer morar na Europa pelo aspecto cultural. Não é 100% verdade. Embora possa ser verdade o caso do Scarpa, que queria morar na Inglaterra pela questão cultural. Eu falo de brincadeira, quer dizer, o Sócrates falava que era pela questão cultural, mas o Sócrates não foi aproveitar a terra do Renascimento em Florença. Zé Trajano, nosso amigo que morou com ele em Florença, sabe bem disso. O que os dois estavam fazendo lá em Florença que não deu certo a passagem do Sócrates por lá. Não precisa falar. Então, assim, tem um terceiro ponto, que é o que leva o Estevão para o Chelsea, que é inacreditável, mas é verdade. O videogame. O Estevão quer jogar. O Brasil não está no FIFA. E precisa entrar no FIFA. Porque o jogador vê ali, eu vou jogar com o Palmer. Ele está jogando no FIFA com o Palmer e agora ele vai jogar lado a lado com o Palmer. Ele fala, cara, mas o Chelsea foi sexto colocado no Campeonato Inglês ano passado, está em quarto lugar esse ano, brigando ali para voltar para a Champions League. Não é a melhor escolha, mas ele tá encantado que ele vai jogar com o Palmer. Então tem uma mistura de fatores. Dinheiro, muitas vezes está dando empate. Cultura, muitas vezes o cara prefere ficar aqui fazendo churrasco. E videogame. O Léo Ortiz não está mais na idade de se encantar por causa do videogame. Ele vai medir a vida dele. Se a vida dele vai ser melhor em Turim do que no Rio de Janeiro, ele vai para Turim. Se a vida dele estiver melhor no Rio de Janeiro, ele vai ficar no Rio de Janeiro. E eu acho que nesse momento, nesse empate, vale mais a pena o Flamengo. Quero repassar essa pergunta para você.